Classe 2, gases, número de risco, estão no painel de segurança. Você sabe o que é o painel de segurança e como agir em caso de sinistro? Não? Meu nome é Coraci Monteiro, engenheiro de segurança do trabalho. E hoje vamos trazer para você tudo sobre o que é o painel de segurança nos transportes de produtos perigosos. Você sabe o que é o painel de segurança? Não? É uma placa retangular na cor laranja, fabricado em material refletivo, fixado na parte frontal dos veículos e dos tanques, na parte traseira dos veículos e dos tanques, ou na parte laterais, de um lado e do outro dos veículos e do tanque. Ele contém o número de risco e contém o número da ONU, que está classificado o produto que está sendo transportado nas avenidas, nas ruas, nas rodovias, nessas estradas de nosso país. Então, o número de risco aqui nesse painel de segurança tem dois números. O número 2, que é identificado a classe de risco gás, e o número 3, que é identificado a classe de risco inflamável. Já o número da ONU é o produto que está sendo transportado, é o 1075, o GLP. Então, venha conosco aprender tudo sobre o painel de segurança da classe 2 dos transportes de produtos perigosos. Para que serve esse painel de segurança? Ele é um elemento de identificação rápida do risco do produto que está sendo transportado pelo veículo ou pelo tanque. Esse painel de segurança ele é utilizado em veículos e equipamentos que transportam os produtos perigosos em várias rodovias de nosso país, na sua cidade, no seu estado. É essencial para em caso de sinistro, em emergência, ou em caso de fiscalização do policial rodoviário. E é uma resposta rápida em caso de emergência. Então, vamos lá. O painel de segurança é um instrumento vital no transporte de produtos perigosos, principalmente no transporte de gás. Permite, em caso de emergência ou sinistro, resposta rápida e segura, tanto para o motorista, o condutor do veículo, os técnicos ambientais, os técnicos de segurança, os bombeiros militar, os bombeiros civil, os engenheiros e até os fiscais. O número de risco apresentado na parte superior do painel de segurança, nesse retangular laranja, aí tanto na traseira como na lateral desse veículo que você está vendo, ele está composto apenas de dois algarismos, mas pode ser também três algarismos. Show? Esses algarismos indicam de forma sintética os principais perigos associado à substância que está sendo transportada. Vejamos, aqui nós temos aqui o transporte do GLP, ou então o primeiro número, o primeiro algarismo, nós vamos ter o 2, que significa classe de risco, gás. Ele é um gás e o número 3, ele é inflamável. Show? Esse número de baixo, o 1075, é o número da ONU. Vamos ficar com o número de risco. Show? De modo geral, os algarismos no painel de segurança do transporte de produtos perigosos da classe 2 ou das 9 classes de risco, eles possuem o seguinte significado. A classe 1 é os explosivos, mas nós estamos trabalhando hoje a classe 2. Vamos dar uma geral, falar de todas as classes. Quando você vê, observar no painel de segurança o número 2, o que significa isso? Esse produto que está sendo transportado, ele é um gás. E o risco? Ele tem liberação ou emanação de gás, decorrente da pressão ou da reação química
desse produto que está sendo transportado. Já se for o número 3, é da classe de risco inflamável. Qual é o perigo dessa classe? É a inflamabilidade desses líquidos transportados, dos vapores ou gases gerados por esses líquidos suscetível ao alto aquecimento. Já a classe 4 são os sólidos inflamáveis. Então, na classe de risco 4, a inflamabilidade de sólidos ou sólidos suscetível a alto aquecimento. Show? Já a classe 5 de risco são os efeitos oxidantes, os efeitos comburantes, que podem se iniciar ou têm capacidade de intensificar o incêndio. Já a classe 6 é a classe de risco toxicidade ou risco de infecção hospitalar. Já a classe 7 de risco são os riscos radioativos, a radioatividade. Já a classe 8 são os produtos químicos corrosivos. Nós vamos ter os perigos e o risco da corrosividade. Já a classe 9 são produtos diversos. São risco de reações violentas e espontâneas. E quando nós temos a duplicação do primeiro algarismo, repete o número. Ele tem um 2, aí repete o número 2 da classe de risco 2. Ou ele tem um 3 e a duplicação desse algarismo 3. Identifica a intensidade do respectivo perigo. Então, a classe 3 é inflamável. Aí aqui a gente viu que repetiu o 3 novamente. Então, ele é inflamável, altamente inflamável. Show? Alguns exemplos para a gente. Vamos trabalhar a classe 2. Classe 2, a gente tem o número 2 no painel de segurança. Repetiu o 2, ele é um gás liquefeito refrigerado. Mas como eu repeti o 2, com risco de asfixia. Já a classe 6 é uma classe tóxica. Ele repetiu o 6 no painel de segurança, é altamente tóxico. Tem uma toxicidade acentuada. Já a classe de risco 8, quando aparece o algarismo 8 como primeiro número no painel de segurança, ele é uma substância corrosiva. Ele repetiu o segundo algarismo, o mesmo da classe 8, é um material, uma substância corrosiva, altamente corrosiva. Então, ela tem uma corrosividade intensa. Esse critério permite uma avaliação rápida de gravidade do perigo e do risco, auxiliando as equipes de emergência na definição de uma resposta rápida, das medidas de controle e resposta de pronto eficiência. Agora, o uso do algarismo 0 no painel de segurança, no número de risco. Você tem o número da classe e apresentou um 0. O que significa isso? Você já deve ter visto. Painel de segurança com o número do risco e acrescentou mais um algarismo 0. Quando o perigo principal de uma substância pode ser representado por um único algarismo, este é acompanhado por um 0. Show? Então, nós estamos na classe 9 aqui. E o painel de segurança apresentou um 0. São materiais perigosos diversos. Show? Com o número da ONU 3082. Agora, se ele for no lugar do 9, for um 2 e um 0. Ele é um gás, e é um gás asfixiante. Se for um 3 no painel de segurança, no número de risco, um 3, ele é um líquido inflamável. Se for um 4, ele é um sólido inflamável. Show? A inclusão do 0 indica que não há risco adicional significativo, além daquele já apresentado pelo algarismo principal. O 2, gás, o 3, inflamável, o 4, sólido inflamável, o 5,
o material oxidante, o 6, tóxico ou infecto-contagioso, o 7, radioativo, o 8, corrosivo e o 9, substância diversa, facilitando a interpretação do painel de segurança. Agora, no painel de segurança, apresentou uma letra X juntamente ao número de risco. Você sabe o que significa? Quando o número de risco é precedido por uma letra X, que está identificado no painel de segurança, isso implica que a substância reage perigosamente com água. Então, se você é de uma equipe de emergência, se é de uma equipe de brigada de emergência e faz também atendimento a emergências químicas, deve ficar ligado em não usar água para o combate a qualquer princípio de incêndio ou a incêndio nesse veículo, em caso de tombamento com o princípio de incêndio, pois o X significa que esse produto reage violentamente à água e perigosamente você está se expondo. Então vamos lá. Aqui na placa nós temos um X, a placa que eu estou falando, o painel de segurança. Esse painel de segurança ele tem um X, um 4, um 2 e um 3. O que significa? Esse produto reage com água, ele é um sólido inflamável, classe 4. O 2 é gás e o 3 é inflamável. Então, se ele pegar água, ele é um sólido que é altamente inflamável, jogando água. Ele vai virar um gás e esse gás é altamente inflamável. Show? Então, ele é um sólido inflamável, joga água. A reação química vai virar um gás que é altamente inflamável. Show? Então, você tem X88. O exemplo, você está lembrado? Repetiu a numeração, o algarismo da classe de risco, ele é altamente. Então, ó, ele é 8, corrosivo. Repetir o 8 é altamente corrosivo. Agora, se ele apresenta no painel de segurança um X antes do número principal e com o segundo repetição do mesmo risco principal, a classe risco principal, é uma substância aqui, ó, X88, é uma substância corrosiva com reação perigosa ao contato com água. Então, jogou água. Ele cria uma reação que é muito corrosiva. Nessa situação, o uso de água é contraindicado para você que é da equipe de emergência de brigada de incêndio, nas ações de combate ou na contenção, devendo ser empregado apenas mediante orientação e autorização de especialistas. Essa indicação é fundamental para a segurança da equipe de emergência, evitando o agravamento do acidente. Agora, qual o significado quando aparece o número 9, o algarismo 9 no número de risco? Então, você tem a classe de risco principal, a secundária, e apareceu o terceiro número. Você tinha dois algarismos. Agora, o painel de segurança, no número de risco, está com 3 algarismos. Acrescentou o 9. O que significa isso? Quando o algarismo 9 aparece como segundo ou até terceiro dígito no número de risco no painel de segurança, ele indica a possibilidade de reação violenta espontânea. Então, aqui tem um gás, ele é inflamável, que reage violentamente. Esse perigo está associado à própria natureza da substância, podendo resultar em, no caso da reação violenta, é um gás inflamável e tem uma reação de explosão. Pode também uma desagregação violenta ou até mesmo uma reação de polimerização. Tais processos podem ocorrer em decorrência da liberação instantânea de calor ou da emissão de gases inflamáveis ou até tóxicos, representando elevado risco potencial, exigindo medida de controle e resposta
eficaz. Então vamos lá. Algumas combinações de algarismos do número de risco no painel de segurança possuem significado específico, indicando o perigo particulares associado à matéria, o produto que está sendo transportado. Então nós temos aqui, ó, a repetição do número 22, que é o número do risco, e 1977 é o número da onda. Então nós temos o 2, que é gás. O outro 2 é um gás liquefeito refrigerado, com risco de asfixia. Vamos lá. Esses códigos representam situações de risco agravado ou combinado. Como? Pela intensidade do perigo principal, que é o número 2. A associação entre inflamabilidade, toxicidade, corrosividade ou até reatividade. Também temos o potencial elevado de reações violentas, até explosiva ou perigosa. O correto reconhecimento dessas combinações, desses algarismos, no painel de segurança é essencial para a avaliação do risco que você está submetido no transporte de produtos perigosos. A definição das medidas de emergência é essencial. Conhecer o painel de segurança e a proteção também da sua equipe de emergência química ou da sua equipe de emergência de brigada de incêndio, envolvida no atendimento ou nos acidentes no transporte desse produto perigoso. Então, vamos lá. Agora, nós vamos dar uma visão para você do painel de segurança que está na frente, atrás e nas laterais dos veículos ou dos tanques que transportam produtos perigosos. No caso, nós estamos trabalhando no número de risco 2, a classe 2 dos gases. Vamos listar aqui abaixo, indicando os riscos principais e secundários associados aos transportes de gás. Então, quando você vê o painel de segurança com o 2 e o 0, o que está sendo transportado? Qual o significado dos números de risco dessa classe 2 do painel de segurança? Nós temos aí um gás asfixiante. Vamos lá, acrescentar agora mais um 2. Está lembrado o que falamos? O número de risco que nós estamos listando abaixo no painel de segurança indica o risco principal, o 2. E o outro 2, o risco secundário associado ao transporte de gás. Então, o que temos aqui? O significado desse número de risco 22 é um gás liquefeito refrigerado com risco de asfixia. Agora vamos trocar o 2 pelo 3 no segundo algarismo. O número de risco aqui é apresentado agora nesse painel de segurança na frente do caminhão, listado aqui, indica o risco principal, o 2, e o secundário, o 3, associado ao transporte do gás que está nesse veículo. E qual o significado desses dois números? Ele é um gás e ele é inflamável. Gás inflamável. Agora vamos acrescentar três dígitos, três algarismos. O número de risco listado aqui nesse painel de segurança 223 indica os riscos principais e secundários associados ao transporte desse gás. E o que significa esses números de risco no painel de segurança da classe 2? É um gás liquefeito, refrigerado, 2, 2, e o 3, ele é inflamável. Agora vamos para mais um painel de segurança. Qual o significado desses números de risco? 225. Olha aí, está entregando aí, chegou na entrega em frente a um hospital. Ele é um gás liquefeito refrigerado com propriedade comburente, a classe 5 dos comburentes. Show? Então vamos para mais uma classe, incluindo agora três algarismos. O número de risco no painel de segurança tem o número 2, 3 e 6. Tá ligado o que significa isso? Certamente. O significado do número, classe 2, gás. 3,
inflamável, 6 tóxico. Então a gente está transportando um gás que é inflamável e é tóxico. Vamos para mais um número. No painel de segurança, o número de risco 239, o número da ONU 1010. Mas vamos ficar ligado no painel de segurança no número de risco. Os, os números de risco listado principal 2 e os secundários 3 e 9 indicam os principais riscos associados ao transporte desse gás. Ele é um gás inflamável com possibilidade de reação violenta espontânea pelo número 9. Vamos para mais um gás, um painel de segurança. Os números de risco apresentados aqui, dois algarismos, o número 2 e o número 5, indicam o número 2 o risco principal e o número 5 o risco secundário. Então, ele é um gás comburente, capaz de intensificar incêndios. Este é o significado desses números de risco nesse painel de segurança. Agora vamos trocar o 5 pelo 6. Você já deve ter visto caminhões ou tanques transportando gás. E ao observar o painel de segurança, encontrou no número de risco o algarismo 2 e o algarismo 6. O risco principal 2, gás, e o 6, ele é um gás tóxico. Eita, que beleza! Estamos agora afinado aí no painel de segurança da classe 2 de risco. Agora, esse painel consta com 3 algarismos. Nós temos o número 2, que é gás, o número 6, que é tóxico, e o número 3, que é a classe de riscos inflamáveis. Então, qual o significado desses 3 algarismos no número de risco do painel de segurança? Ele é um gás, ele é tóxico e é inflamável. Show? Então, vamos mudar aqui o 3 pelo 5. Nesse caminhão, ele está com o painel também com 3 algarismos. O número 2, o número 6 e o número 5. Qual o significado desse gás que está sendo transportado? Pelo número principal é gás e pelos secundários ele é tóxico e ele é 5, ele é comburente. É um gás tóxico com propriedade comburente. Pode pegar fogo violentamente. Vamos lá. Agora nós temos também 3 dígitos. O número 2, o risco principal e os secundários associados ao transporte desse produto que está nesse veículo aqui, ou no tanque aí atrás. Aqui no painel, na dianteira do veículo, no painel de segurança, nós temos o número 2, o número 6 e repete o número 6. Então, ele é um gás tóxico, altamente a sua toxicidade. É elevada a toxicidade. É o significado desse número 2, 6, 6. Agora vamos para a nossa última placa, que nós temos agora também 3 algarismos. Nós temos aqui o painel de segurança, com o número de risco, trazendo aqui o número 2, que é o classe de risco 2, a principal, gás. Temos o 6, que é tóxico, e temos o número 8, que é da classe corrosiva. Então, ele é um gás que é tóxico e é corrosivo. Isso é o significado dos números de risco da classe 2, gás do painel de segurança. Segurança está nos detalhes, no muito detalhe. O detalhe que você aprendeu hoje para a segurança no transporte de produtos perigosos foi o painel de segurança, o número de risco que está sempre colocado pela legislação obrigatoriamente na parte dianteira do veículo, na parte traseira e nas laterais do veículo, e caso seja transportado em tanques ou em vagões, eles estão também nas laterais. Show? Caso você ficou com alguma dúvida sobre o número de risco do painel de segurança, entre em contato conosco, nós iremos ajudá-lo. Nosso WhatsApp pode ser acionado para responder a sua pergunta. É 859-9729-8755. Agora, faça algo muito importante, porque segurança a gente faz em dobro. Repasse essa mensagem que você recebeu nesse vídeo de hoje para outro colega e fala com ele. Faz a inscrição no canal.
Coraci Cruz Verde, para você receber outros vídeos na sequência sobre os transportes de produtos perigosos. Nós estamos na classe 2. Vamos agora falar da classe 3, inflamável, porque eu e você acreditamos no zero acidente.